podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. O meu nome é Carolina Freitas, eu sou a jornalista fundadora do projeto, a roteirista e também a apresentadora do programa. Essa semana eu fiz um balanço do podcast e ao longo desses últimos 8 episódios, a gente registrou mais de 4.000 visualizações no YouTube, o que é motivo de muita alegria. Então, antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo agora para se inscrever no canal do YouTube do Petrópolis Sob Lente, ativar o sininho e assim apoiar o nosso trabalho e também permitir que esse conteúdo atinja cada vez mais petropolitanos e também pessoas apaixonadas pela história da cidade. No episódio de hoje, a gente vai viver uma imersão no fantástico universo das papelarias. A gente vai relembrar o sucesso e o legado da papelaria Petrópolis, chegando até a inauguração da Ana Flor Papelaria e Presentes lá no Shopping Pedro II, que reúne o que há de mais novo e procurado no segmento hoje. E para isso eu recebo a empresária Yara Maivorme, fundadora da Ana Flor, e Ailton Alves Soares Júnior, neto do saudoso senhor Davi. Yara e Ailton, sejam muito bem-vindos ao podcast do Petrópolis Sob Lentes. Muito obrigada. Obrigado. Feito em Petrópolis para Petrópolis, o podcast é resultado da junção de marcas e profissionais que valorizam iniciativas como a do Petrópolis Sob Lentes, de valorização da memória da cidade. São elas o Estúdio Petrópolis, que é o ambiente em que são gravados os episódios aqui no Quarteirão Brasileiro, o Salão Werner, que me produz para o comando do programa, ele funciona na rua Dr. Nelson de Saerpe e oferece desconto para os seguidores do Petrópolis Sob Lentes, 15% de segunda a quarta e 10% de quinta a sábado. A Mude Petrópolis, loja de roupas feminina que foi nascida aqui na cidade e que hoje conta com filiais em Teresópolis e Manaus e que me veste para o podcast, além do Cadanes e do Chalé do Chocolate, que são empreendimentos nascidos em família que fornecem os aperitivos para o programa. Hoje eu quero dar início à nossa conversa pensando, indagando, fazendo aqui uma pergunta sobre o quanto será que mudou no conceito das papelarias dos anos 80 para cá. Quais eram as tendências de consumo no passado e o que rege as compras hoje? O Ailton começou a trabalhar aos 11 anos de idade na papelaria Petrópolis, que foi aberta entre o final dos anos 40 e o começo da década de 50 e que funcionou até 1994. Ailton, quais fatores você acha que explicam o sucesso da papelaria Petrópolis? Até hoje, a gente até estava comentando sobre isso antes do programa começar, o empreendimento é lembrado pela figura do seu avô Davi. Ele era o rosto do negócio, não era? Certamente, sim. Eu acho que, primeiro, por ser uma pessoa assim, muito educada, muito dedicada, muito metódica, e também porque Petrópolis tinha, na época, acho que poucas papelarias também, e ele oferecia um trabalho personalizado, de fazer as coisas assim, personalizadas mesmo, né? A pessoa queria um bloco, uma coisa diferente, uma encadernação, como ele já havia tido gráfica, ele passou a fazer isso na papelaria também. A gente tem algumas fotos da papelaria que eu gostaria que fossem exibidas na tela, fotos que traduzem um pouco dessa essência do empreendimento e da configuração do espaço. E é muito interessante porque você me mandou 2 fotos de 2 momentos distintos em que a gente visualiza os 2 letreiros tidos pela papelaria. Um mais que remonta mais ao passado e o outro mais contemporâneo. O que você se lembra dessa constituição física da papelaria? Como é que era estar ali dentro da papelaria Petrópolis? Que tipo de fregueses vocês atendiam? A gente vê ali a vitrine habitada principalmente por livros, né? Exatamente. Essa época eu não me lembro, né? Eu me lembro já da fachada nova, que foi, acho que princípio da década de 70, mais ou menos, quando eu nasci. E essa daí, exatamente. Essa que eu me lembro. E ainda, né, com a predominância maior de livros ali, mas aí essa vitrine da direita aqui, a gente botava outros materiais também, de desenho, engenharia, né? Quer dizer, era diferente, porque era tudo muito manual, né? Não tinha essa tecnologia embarcada que tem hoje em nada.
E muitos livros mesmo, material técnico de desenho, engenharia, pintura. E para você, aqui é uma foto provavelmente tirada no Natal pela decoração. No Natal, exatamente. Muito enfeitada. Seu avô ficava em qual balcão? Você tem essa lembrança? No escritório, lá dentro. Ah, ficava lá dentro. Era ele, né? Era ele, exatamente. E como é que era o seu Davi enquanto avô? Porque muito se fala sobre ele enquanto empresário, enquanto comerciante. Como é que era ele enquanto avô? Era diferente? Era meio rígido, né? Mas um sujeito bacana, um sujeito tranquilo, muito carinhoso. Sempre procurou me propiciar livros e revistas. Então, assim, sempre com muito carinho. Era uma pessoa muito amável. E de volta ao presente, embora a Yara seja proprietária da Ana Flor Papelaria, tem uma outra pessoa que pouco a pouco começou a se tornar o rostinho por trás da loja, que é a Ana Sofia. E você se lembra, Yara, da Papelaria Petrópolis? Você tem recordação dela? Me lembro. Lembra? Me lembro, sim. Ainda mais agora vendo as fotos, né? Aham. E é um passado que não é tão distante, né? É verdade. A minha infância, a gente vinha com a lista de material. Hoje em dia os colégios fornecem quase todo o material, né? Então, assim, eu me lembro da minha mãe fazendo pesquisa de preço em todas as papelarias da cidade. Era muito bacana, eu me lembro muito dessa papelaria. O tema de hoje ele é muito especial para mim porque eu sempre tive um carinho muito especial por esse começo de ano letivo, por esses rituais que constituem essa volta às aulas. Então, lá em casa também eu tinha uma tradição que sempre que a gente fazia as compras de começo de ano, eu chegava da rua com a minha mãe e eu colocava tudo na cama para admirar. Eu não sei se a Ana também tem esse hábito, mas eu gostava de admirar, de apreciar aquilo que tinha sido comprado, de me visualizar usando aqueles materiais, então era de lei. Minha mãe já até sabia, eu chegava com a sacola da rua, da papelaria, meu pai também já até se encaminhava ali para a porta do quarto para ver como é que eu ia conduzir essa organização dos materiais na cama. Eu sempre fui muito estudiosa, então isso também está muito ligado a essa minha personalidade, a essa minha dedicação, então eu já colocava ali na cama e já começava a imaginar como é que seria o meu começo de ano letivo. Como eu estava falando para vocês, a Yara trabalhou durante muitos anos como bancária e no ano passado ela inaugurou o seu próprio negócio, fruto da sua relação muito próxima com a filha. Yara, como é que foi e como é que tem sido esse processo de empreender e de se aventurar numa área completamente nova? Exatamente, você falou a palavra correta, aventura. Né? Eu sou ex-bancária e o que eu quis fazer? Eu queria empreender, mas não sabia o quê. Então, uma vontade, uma cafeteria, de repente, mas como a Ana amava a papelaria, eu me vi ali inclinada a empreender dentro da papelaria, porque eu estava vivendo aquele mundo, né? Assim como você, ela é uma apaixonada por papelaria ainda, só que assim, as opções hoje são muito maiores do que na minha época e um pouco da sua também, né? Mudou muito. Então, as crianças hoje são apaixonadas e é muita novidade. E aí, aniversário dos amigos, o que a gente vai dar de presente? Eu quero comprar coisa na papelaria. Então, a gente partia para a papelaria. E aí foi onde eu tive a ideia de montar a papelaria. Tudo muito novo, coloquei Deus na frente. E eu acho que o sucesso está muito ligado a isso. Eu coloco Deus na frente de tudo que eu faço na minha vida. E aí eu fui, assim, pedacinho por pedacinho. Eu e meu marido escolhemos o local, que foi o Shopping Dom Pedro, no segundo. E a gente mediu cada pedacinho da loja e comprou os móveis um por um e foi encaixando. E aí, depois que a loja estava montada, agora vamos comprar a mercadoria. Mas nem ideia de quantidade eu tinha. E partimos para as compras e, graças a Deus, foi um sucesso e está sendo um sucesso. E pelo que você comentou comigo, você gosta muito também de planejar. E não foi uma decisão tomada por impulso. Você estudou o mercado, trabalhou em cima dessa ideia durante 2 anos, pelo que você me falou. Exatamente. Até que a loja fosse consolidada. Como é que foi a data da inauguração? Foi outubro do ano passado? Foi setembro. Semana que vem faz 6 meses. E como é que foi consolidar esse sonho que você vinha cultivando já há tanto tempo? Então, a gente estudou a cidade, né? E eu lembro dessas papelarias todas. O início da Rua do Imperador tá órfão de uma papelaria bacana, bonita.
A gente não tinha essa opção. E aí eu queria que fosse no Shopping Dom Pedro II. E a gente estudou a cidade nesse sentido, viu que não tinha, calhou da loja vagar exatamente quando a gente estava procurando, e aí a gente fechou o negócio assim, em uma semana. E a gente botou a mão na massa mesmo. Fui para a loja limpar tudo. Então, deu super certo porque a gente colocou a mão em cada detalhe. Cada pecinha que tem ali tem a mão da gente. Eu, meu marido e a Ana também. Isso é que é o mais gratificante, você poder fazer parte da construção do negócio e não só chegar lá e já ver tudo pronto. Vocês realmente tiveram um olhar muito apurado com relação à decoração, à dinâmica do cliente, e eu ainda vou chegar em mais detalhes nisso. Eu queria também ver na tela algumas fotos da papelaria, porque o pessoal de casa, ouvindo falar, hoje antes de vir para cá eu falei que ia falar sobre uma papelaria que tinha sido inaugurada recentemente e as pessoas ficaram encantadas pelo conceito. Aqui são algumas imagens do espaço e também de mercadorias que são próprias de uma geração muito atual. Uhum. Exatamente. Cada detalhe desse, o sofá, eu trouxe isso para a minha realidade, né? A gente, mãe, cheia de afazeres, eu ainda bancária, às vezes queria sair com pressa para escolher alguma coisa e precisava de um local para sentar, que você dá ali mais 15 minutos para o teu filho escolher, né? Ou uma senhora, uma avó que acompanha, um pai. Aqui está a minha equipe, né? As meninas são ótimas. A gente prima pelo atendimento de excelência, com qualidade, caloroso, humanizado. Esse eu acho que é um diferencial da papelaria também. E aí esse acolhimento todo que a gente tenta entregar todos os dias lá. E uma delicadeza no avental que traz o nome da papelaria. Isso faz com que o cliente se sinta acolhido, abraçado, num local com uma proposta realmente diferenciada. Faz toda a diferença. A logo da loja, a gente pensou em Ana, do Ana Sofia, e Flor, que era a maneira que a gente chamava ela quando era bebê. Minha mãe, por exemplo, chamava ela de Minha Pétala de Rosa. E aí ficou Ana Flor, que eu acho que sonoramente, né, ficou bacana. E aí a gente contratou um desenhista para fazer a boneca, partindo de uma foto dela. Olha! E ela tem esse jeito todo serelepe, comunicativo, então eu acho que a bonequinha ficou bem de acordo com o que é a Ana Sofia, né? Aí a logo. Exato, ela sendo construída ainda, inédita. E aqui na primeira imagem, ainda esse processo de bastidores e de se pensar é a realização de um sonho. Meu marido ali com a mão na massa, colocando o spot. E a cidade, de uns tempos para cá, a gente vê que tem sido cada vez mais raro encontrar negócios familiares que são habitados pela família. Porque uma coisa é você ter a família que gerencia a atividade, que inaugura, mas que no dia a dia não se faz presente na loja. E ter pessoas que você reconhece, que você sabe quem são e que geram vínculos cada vez mais autênticos e profundos é o que diferencia a papelaria, por exemplo, de outras atividades e outros empreendimentos do mesmo ramo. Faz total diferença. E a variedade, gente, olha só, a variedade de canetas e lápis. Tem muita. Tem muita coisa. Os clientes ficam perdidos, desde as crianças, os idosos. Eu costumo trazer algum produto assim que relembre, né, a infância, as canetinhas que a gente usava, Silva Pen. Uhum. A fábrica fez um lançamento dela, brincando mesmo com essa coisa retrô, né? E eu fiz questão de trazer para... E as senhorinhas chegam lá, essa era da minha nostálgico. época. Era exatamente a canetinha que eu tinha. E uma das poucas, né? Que a gente não tinha essa variedade toda, nunca. Ailton, como é que era lá na papelaria Petrópolis? Tinha estudo de variedade de caneta? Não existia, não. Tinha aí uns 6 tipos de caneta esferográfica, né? E canetinha eram 2, 3 fabricantes, lápis de cor, basicamente, que eu me lembro, 2, 3. Uhum. E o que eu acho interessante da gente destacar é que o seu Davi, avô do Ailton, ele na verdade era de São José, do Vale do Rio Preto, e ele chegou a trabalhar na papelaria Dom Pedro II antes de fundar o seu próprio negócio. E ele não teve só a papelaria. Houve uma época em que ele também possuía uma gráfica, a princípio chamada de Gráfica Modelo e depois de Gráfica Petrópolis. Então, assim,
Isso é surpreendente. O próprio Bruno, daqui do estúdio, quando a gente estava conversando sobre essa contextualização dos anos 80, ele surpreendeu em saber que as papelarias da época estavam muito atreladas também a uma produção autoral de gráficas que alimentavam essas papelarias e essas lojas. Então, do Ailton, eu queria saber justamente que tipos de mercadorias eram de produção própria de vocês. Eu me lembro de você mencionar os cartões para datas comemorativas. Cartões para datas comemorativas, cartões de visita, mas isso era exclusivo da gráfica. Agora, cartões em branco, né, que a gente colocava no envelopinho para colocar num presente, caderno, algumas coisas de caderno, caderno de desenho, caderno milimetrado, que hoje em dia nem sei se ainda é vendido, encadernação, né? E impressos de um modo geral, né? Impressos utilizados, de vale, com canhoto, talão de nota, 2, 3 vias, impressos de um modo geral, né? E você chegou a visitar essa gráfica? Você se lembra de acompanhar parte da produção ou não? Me lembro, a gráfica fechou em 1989, eu tinha 17 anos, lembro bem. E como é que era esse dia a dia da fábrica? Diferente, né? Porque a gráfica, ela trabalhava, a carga horária era um pouco menor que a da papelaria. Salvo, por exemplo, a época de eleição. Aí a gráfica trabalhava em 2 turnos, né? Mas a dinâmica é completamente diferente, né? As coisas se complementavam, mas a gráfica produzia muito para diversos clientes, e inclusive para papelaria. Então, são coisas muito diferentes, né? Primeiro que a gráfica você não tem esse lidar com o público, porque a pessoa chega para retirar um produto que ela já escolheu e está pré-pronto para ela. Papelaria não, é outra pegada. E você gosta de gente? Gosto de gente. Gosto de gente. E eu fiquei com essa dúvida, a gráfica ela também enviava para fora da cidade ou os clientes eram todos em Petrópolis? Não, também para fora da cidade. A gente tinha clientes aí, indústrias. O mercado era muito diferente de hoje. A gente chegou a fabricar selo para cigarro. Caramba! Aquele selo... Aqui em Petrópolis tinha uma fábrica de cigarro, nós chegamos a fazer as embalagens para os cigarros na gráfica. Uhum. Então as coisas mudaram muito nesse aspecto, né? Hoje você não vai ter uma gráfica do porte da nossa aí com 18 funcionários fabricando para uma empresa muito grande. Você tem grandes indústrias fazendo isso hoje. Uhum. Então... muito diferente. E produções bastante específicas também e, ao mesmo tempo, diversas. Porque Exato. Quando a gente pensa na gráfica atrelada à papelaria, você pensa nesse material de escritório, escolar. E essa é uma curiosidade interessante, pensar que eles também prestavam serviços para além desse ramo de atividade. Exatamente. Funcionavam de forma independente. Uhum. A gráfica era uma coisa, a papelaria era outra coisa. Uhum. Né? Mas é aquilo, a gráfica fabricava impressos para a papelaria. Uhum. E você guarda alguma dessas relíquias, não? Tem algumas coisas, calendários, tem alguns cadernos, muito pouco. Uhum. Né? Até porque eram coisas destinadas a um cliente, né? Então, mas da gráfica eu tenho algumas coisas. Uhum. E esses cartões? Você falou que eram cartões também bem simples. A gente não tinha aqueles cartões de Natal elaborados, tinha os cartões que a gente fabricava na gráfica, mas eram as coisas mais simples. Né? E na papelaria a gente vendia cartões, por exemplo, de Natal de outros fabricantes. Uhum. Então, só que eu acho que, como a gente tinha assim, um foco mais voltado para livros, material para escritório, desenho, engenharia, pintura, impressos de um modo geral, essa parte mais delicada, vamos colocar assim, eu acho que não era tanto a nossa praia. Uhum. A gente até tinha papel de carta, conforme eu te falei, que era uma febre, tinha uma época que todo mundo queria aquilo, mas era mais... nosso público do dia a dia eram escritórios e estudantes. Uhum. Uhum. Professores também, né? E papel de carta é realmente uma febre. Eu ainda guardo a minha coleção. E é muito interessante lembrar como é que era essa dinâmica da troca do papel de carta. Porque alguns que eram mais raros, eles valiam mais dos comuns. Então tinha toda uma estrutura que regia esse comércio. Não era uma simples troca. E isso faz parte do emocional, né? Da memória afetiva. Inclusive, um grande diferencial da Ana Flor Papelaria é que a Yara tem se empenhado para reunir na loja o melhor dos dois mundos.
tanto mercadorias que fazem sucesso entre os jovens hoje, a exemplo dos produtos temáticos de capivara que foram exibidos aqui, quanto artigos que foram febre entre outras gerações, como álbuns de fotografia, que você me confidenciou que é uma paixão sua. Como é que é feita a seleção dos itens que passam a compor a loja? Eu soube que a Ana Sofia tem um olhar aguçado para isso. Tem sim. Ela ajuda muito com nomes, até porque a quantidade, a variedade de produtos é muito grande, eu não consigo decorar tudo. E aí ela fala, mãe, você precisa trazer isso, anota. Quando eu vou às compras, eu faço videochamada com ela me ajuda a escolher. Mas eu estou sempre com esse olhar atento para ter na papelaria alguma coisa para nossa geração. Porque eu vejo as pessoas, olha, Yara, eu não acho um álbum de fotos, eu não acho mais um álbum de bebê. E assim, onde eu acho, eu quero, eu levo. E aí, assim, eu anoto o telefone das pessoas, eu ligo. Olha, chegou mais álbum, chegou aquele que você estava querendo, do jeitinho que você queria, a estampa. Então, assim, é personalizado mesmo. Tudo que eu posso, que eu acho, estou atrás de papel de carta, tem só um modelo na loja que eu consegui, mas é uma procura imensa dessa geração aí que você falou, a sua principalmente, a minha também tinha, mas eu acho que na sua geração era mais febre ainda. E aí eles realmente procuram muito. E a gente está vivendo um momento de volta às raízes. Vocês já perceberam essa nova tendência de que o que é passado, ele ganhou um novo espaço na modernidade por trazer conceitos, valores que hoje a sociedade carece. Então, realmente tem muito espaço para essas antigas tendências e esse atendimento de você buscar o cliente, de você se lembrar o que ele buscava, faz com que a pessoa se sinta ouvida, vista. Eu acho que você deve receber muito esse feedback de pessoas que até se surpreendem com essa abordagem. Esse acolhimento é tudo. E, assim, ainda bem que eu estou conseguindo ter êxito nesse sentido. Montei uma equipe que realmente comprou a minha ideia de atendimento diferenciado, humanizado, e eu recebo elogio todos os dias, todos os dias. Hoje eu recebi um elogio de uma senhora, aí, assim, até entrega em casa a gente andou fazendo, sem ter ainda o serviço na loja. Então, a senhora falou, eu não estou podendo, ela mora na Rua Dom Pedro, eu não estou podendo sair de casa, mas eu queria comprar presente de Páscoa para as minhas netas. Você leva lá para mim? Levo, com certeza eu levo. Esse eu acho que é o diferencial da nossa papelaria. É não medir esforços para garantir que o cliente saia satisfeito. É excelência no atendimento, é isso aí. E agora uma pergunta compartilhada. Yara, durante essas buscas por mercadorias, você se deparou com algum item que você queria ter tido na sua adolescência, juventude, e que não teve oportunidade, ou algo que se assemelha muito a algum item que foi próximo, assim, de você? Tem vários, na verdade, né? Porque realmente era uma escassez. Não era nem a questão da renda da família, não era isso. Não tinha esse leque de opções. Então, hoje em dia, eu me deparo o tempo todo. E aí foi muito engraçado, porque a Ana nem tinha essa noção. Porque ela compra papelaria, comprava, e eu nunca dei muita bola, mas porque eu não vou ficar comprando, né, para deixar em casa. Mas assim que eu inaugurei a loja, eu falei assim, agora eu vou montar o meu estojo. E aí eu saí colocando tudo dentro de um estojo de pelinho lindo, que o meu era de madeira, com meia dúzia de lápis de cor. E aí ela falou, não, mãe, você não vai montar, não. Eu falei, vou montar. E montei. E tá lá. Eu falei, não, quando eu saio, eu tenho que estar com o meu estojo montadinho. Então, assim, não tem um item, tem vários. Que foram um sonho de consumo e que hoje... E assim, não só para mim, para muita gente que vai lá, já entram assim com os olhos, eu vejo gente com os olhos cheios de lágrimas. É impressionante, é muito gostoso. É agradar a criança interior. Ailton tinha algum sonho de consumo na sua época? Da papelaria, não. Porque, assim... tinha tudo lá, então eu não, nada assim que eu quisesse. Eu não sei, se eu olhava para uma coisa, um estojo de compasso, pô, legal, mas não, nada assim que me... Né, mas, assim, não tinha nada exagerado. Mas, assim, uma caixa de lápis de cor de 36 cores, que era o que tinha na época, tinha. Canetinha, 24 cores, tinha. Entendeu? Caderninho legal, caderno mais bacana, tinha também, não tinha essa restrição, não podia pegar o que quisesse, sem exagero. Uhum. Na época tinha muito livro para colorir, né? Menino Pintor, que eram os livros que tinham na época, né? Isso eu pegava, mas também tinha um limite, não podia sair pegando, não.
E hoje, quando a gente visita as papelarias, são caixas de lápis de cor que ultrapassam 100 tons. E são coleções muito específicas. Eu acho isso fascinante, porque sempre que eu entro na papelaria tem uma novidade. Eu até entrei com uma amiga esses dias e falei, olha só quanta coisa tem hoje. Assim, variações de tons de pele, que na época não tinha, a gente só tinha um, que era o cor de pele, que a gente vê que não se aplica a todas as cores. Então, assim, uma evolução muito grande, principalmente para pessoas voltadas para essa área artística. Muita coisa. E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta ao Ailton, porque ele começou com 11 anos na papelaria. Você tinha um tratamento diferenciado por ser neto do dono? Ou como é que era essa questão do seu serviço na loja? Na verdade, com 11 anos, nós tínhamos 2 andares de estoque. E no terceiro andar ficava um amigo, é o Paulo Dupont, ele até é DJ hoje em dia, e muita gente conhece. Eu ia para lá para ouvir futebol com ele. E aí, tudo nessa época era contado. Hoje você vai comprar papel celofane, ele já vem dobrado. Nessa época, não. Ele vinha a resma. Saco plástico, que a gente vendia até para lojas. Tinha que contar de 100 em 100. Então, na medida do possível, eu achava que eu estava ajudando ele, entendeu? Então, eu ia para lá, ele ia me explicando um monte de coisas. E aí, com o tempo, depois, com 13 anos mesmo, que eu comecei a trabalhar no balcão. Antes eu ficava lá dentro, ajudava ele, fazia uma coisa, outra. Basicamente era isso. E para você devia dar um orgulho, né? Ter o avô nessa posição e principalmente hoje ter ele lembrado com tanto carinho, porque eu tive a oportunidade de produzir uma reportagem sobre a papelaria Petrópolis em 2018, se não me engano. Inclusive, quem tiver interesse em ler a reportagem na íntegra pode acessar o site do Petrópolis Sob Lentes. Foi aí que eu conheci o Ailton. E é impressionante como as pessoas associam o nome Papelaria Petrópolis, a figura dele. E você falou que muita gente ainda te aborda, às vezes se lembra de você na papelaria, ou quando descobre que você é o neto dele, se emociona. Como é que é esse contato pós-fechamento da papelaria? Isso aí, eu trabalho com plantas hoje em dia, né? Então eu tenho clientes que compram plantas comigo, que eram meus clientes na papelaria. Não meus necessariamente, mas eram clientes da papelaria. Quando se refere a ele, sempre com muito carinho. Nunca ouvi assim, ninguém reclamando de nada. Né? Mas, assim, eu era muito jovem, né? Então não tinha muito essa visão, né, idealizada. Eu gostava de estar lá dentro, porque a papelaria é um ambiente legal. Né? A gente é criança, aquilo tudo muito colorido, muita coisa. Você aprende a fazer uma série de coisas, porque nessa época tinha muita coisa de recorte, né? Então... É um paraíso para a criança, né? Um lazer. Um lazer. Hoje a criançada gosta muito de tecnologia. Não que não goste disso, mas a tecnologia mudou, acho que um pouco, a forma como a criança brinca, vamos dizer assim. Então eu brincava muito de colorir, desenhar, fazer gaivota, barquinho. Isso tudo tinha lá, né? Tinha os livros que eram pré-concebidos para você montar, para você fazer essas coisas. Então eu gostava muito. Um local de aprendizado, de experimentação. E vocês dois me comentaram comigo nos bastidores, tinha uma loja aqui na cidade, que era a loja Hallmark, que era no Marquese? No Marquese. Não, a Hallmark era na Galeria 16 de Março, ali atrás do Marquese. Ah, né? tá. A do fundo. Exatamente. A Hallmark era o espetáculo. E Eram importados, né? Exatamente. Eram produtos importados. Então, ninguém tinha, a não ser que trouxessem de fora. E aí era mais difícil, né? Era mais difícil. E eram caros, porque eram importados. Então, quando você tinha uma peça da Hallmark, era tudo. E vocês se lembram dessa contemplação às vitrines? Vocês chegavam a entrar para dar uma olhadinha nas novidades ou não ousavam? Eu entrava na Hallmark, sim. Eu entrava. Achava super legal. Porque tinha até muita coisa, eu te falei do Snoopy, né? Uhum. Eu achava aquilo muito legal, porque estava muito na moda na época. E tinha umas coisas diferentes, né? Que eram produtos diferentes, eram produtos mais bem acabados, né? Envelopes coloridos, que a gente até tinha, mas não
aquela infinidade de cores, eram uns tons mais pastéis, umas coisas diferentes. Era encantadora. Demais. E papelaria traz muito esse elo com o entretenimento. Então, personagens, figuras que estão sendo comentadas na televisão, no cinema, acabam se fazendo presentes nas mercadorias. Inclusive, eu me surpreendi ao ver que a Fini, de balas, agora também tem coleção de lápis de cor. Eu falei, gente, mas é uma empresa de bala. Como é que pode também ter esse apelo para papelaria? E realmente as empresas têm buscado estabelecer essas parcerias independente do ramo, para se complementarem. Então, Snoopy realmente... O Snoopy na época era muito forte, né? Era forte, mas assim, isso tudo está voltando, né? Eu tenho lá na papelaria agora o Ursinho Pooh, e as pessoas vão direto, né? Rei Leão, agora saiu o filme, mas é uma coisa que está sempre em alta. E o Snoopy, a minha filha gosta do Snoopy, conhece. Alguns personagens são atemporais. São. Eles engajam diferentes gerações, têm um carisma especial e acho que isso faz com que eles se tornem realmente eternos. Muito mudou da década de 80 para cá em termos de marketing. E aí eu queria saber, voltando aqui ao Ailton, como é que era feita a divulgação da papelaria Petrópolis na cidade antigamente. O seu avô fazia publicidade no jornal impresso ou a propaganda de boca a boca já era suficiente para divulgar o empreendimento na época? Olha, que eu me lembre, eu tinha umas propagandas e uma coisa ou outra. Existia uma revista do Clube de Diretores Lojistas, tinha uma propaganda do CDL, exatamente. Tinha algumas coisas em jornais impressos, mas não tinha, vamos dizer assim, um marketing, não. Era uma loja que quase 50 anos, então todo mundo conhecia, e por nós trabalharmos com itens muito específicos, livros jurídicos, material técnico, então as pessoas já iam, né, para essa parte de contabilidade, e ficava próxima também de alguns colégios, o Werneck, né, o Santa Isabel, que eram colégios ali perto. A dinâmica da cidade era um pouco diferente também, né, ali hoje, pro final da Rua do Imperador, o comércio está um pouco menos efervescente. Na época era mais um pouco, tinha sapataria moderna, você tinha outras coisas que atraíam mais público. Os ônibus também passando pelo centro, eu acho que eram um diferencial. Exatamente. Tinha um ponto Porque era de ponto ônibus. de ônibus ali no Marquese. Ali era no Era Marquese. point. Era no Marquese e no Profissional. Exatamente. Lá em casa, minha família comenta que esses pontos de ônibus acabavam convidando a população a contemplar uma vitrine, a passar mais tempo nesse comércio da cidade. Era um ponto de encontro, na verdade. Né? Vamos nos encontrar no Marquese. Eu te espero no Marquese, tal dia, tal hora. Eu lembro que época escolar, às vezes aquele movimento, e o pessoal ali em frente profissional sempre estendia, né, o ponto de ônibus, e até a esquina quase que na porta do Banco do Brasil. Então, às vezes, até para entrar, a gente com pressa, a loja muito cheia, aquele gente até incomodava. Pô, esse monte de gente esperando o ônibus aqui. Hoje já é impensável abrir uma empresa e não estruturá-la no meio digital. Foi até uma questão que a gente comentou antes de começar a gravação. Nascida nessa era, a Ana Sofia, sua filha, assumiu o posto de porta-voz da papelaria. Então, sempre que possível, ela aparece para divulgar lançamentos e novidades. Conta pra gente, Yara, de que maneiras essa presença dela no digital tem ampliado o público-alvo de vocês, porque hoje a papelaria abrange diferentes gerações. Mulheres adultas que têm um carinho especial por artigos de papelaria, senhoras que querem apresentar as netas para Ana Sofia e as próprias crianças. Como é que tem sido esse impacto da figura dela na clientela? É o diferencial também da loja. Na verdade, não foi num primeiro momento, não era uma ideia minha, não era. Eu não tive a intenção de colocá-la, mas ela, com esse mundo digital, né, assistindo videozinho no YouTube, ela me pediu para fazer um vídeo montando um estojo. E aí eu falei, então tudo bem, vamos fazer. Eu estava fazendo tudo assim, foto, vídeo dos produtos. Nem falando eu estava, porque era totalmente leiga nessa parte. E aí eu deixei ela montar o estojo, filmei ela montando o estojo, ela apresentando os produtos, e aí postei e o vídeo viralizou. E aí uma pessoa da área de marketing digital falou, o que você está esperando para colocá-la? E aí fizemos um vídeo dela mostrando onde é a papelaria, né? 193 mil visualizações.
E aí virou a Ana Sofia, que já era a cara da papelaria, leva o nome, também a garota propaganda. E há uma conexão muito grande das crianças com ela. E os adultos também, né? Porque criança, papelaria, o material, é encantador. Aí as crianças vão até a loja e querem conhecer, tem tiete agora. As senhorinhas vão, eu quero ver a menina do Instagram. Aí ela é muito comunicativa, muito simpática, desce, abraça todo mundo. E assim, é uma outra experiência maravilhosa que eu sempre amei criança. E estar na papelaria nesse momento de ver assim uma menininha autista, ela é apaixonada, ela fica passando os vídeos dela o dia inteiro. Então é encantador isso também. Eu queria que você compartilhasse uma história que você dividiu comigo de uma seguidora mirim que também mandou uma mensagem para vocês fazendo um pedido especial. Uhum, foi. Era um sábado, também é uma coisa que eu prezo muito responder a todos os clientes, todos. Eu fico o tempo todo ligada se tem alguém me chamando para pedir alguma informação. E aí entrou, era sábado de manhã, me perguntando se eu fazia entrega. Eu falei, ainda não faço entrega. E aí ela falou, pois é, mas eu precisava. Até então não sabia, porque a foto não dava para identificar que era uma criança. E aí ela falou, eu ganhei um dinheirinho de mesada e eu não posso ir ao centro, porque se eu for ao centro eu vou gastar todo o dinheiro na passagem. Queria escolher algumas coisas. Você faz um vídeo para mim de produtos da Hello Kitty? Eu falei, faço. Fui para a loja, fiz o videozinho, passei o vídeo para ela escolheu os produtos, me comuniquei com a mãe, pedi o WhatsApp da mãe, aí expliquei. Falei, olha, ela está pedindo para entregar. Coincidentemente, ela mora na Batista da Costa. E aí a gente foi fazer a entrega para ela dos produtos que ela queria. Ainda levei um brinde, né? O atendimento humanizado. Quando a gente chegou para entregar, ela é neta do senhor que fez alguns móveis para gente na papelaria. Olha Que só. legal. Então foi Nada é também por acaso. maravilhoso. E trabalhar com criança é revigorante, né? São atitudes, respostas que a gente não espera. E acho que o legal da criança é isso. É assim como vai numa lanchonete, às vezes numa lojinha, tem 10 centavos. Ah, eu quero comprar 10 centavos em bala. Então, assim, a criança tem esse lado, né? De querer fazer valer o seu dinheirinho, de investir nas compras. Isso para você deve ser muito satisfatório. Ganhou vários filhos aí, né? Muitos filhos. E aí é muito legal. Eles já têm lá a matemática financeira, já tem a mesadinha, e aí eles calculam. E aí, não, esse eu não vou levar, não, porque é o dinheiro dele. Se fosse da mãe, talvez gastasse. Eu uso muito isso também. Eu escuto muito isso lá. Ah, ele hoje vai levar porque está merecendo. Aí eu falo, que legal, então está merecendo? Então, você hoje vai levar esse na próxima vez. Então, assim, a gente tem esse olhar de pai e mãe que a gente não vai colocar tudo na frente da criança. Não, a mamãe hoje falou para você levar esse. Leva esse hoje, da próxima vez eu guardo para você. Então, eu tenho esse cuidado também, porque eu tô do lado de cá como mãe, né? Então, tem que ter esse olhar cuidadoso, né? De equilibrar ali na balança. Mas é muito gratificante. E um outro caso que me chamou muita atenção foi uma senhora de 75 anos que comprou algumas pelúcias para uso dela. Da capivara. Ela comprou a família inteira. A capivara, eu não sei se eu posso antecipar a chegada delas na loja. Posso? Pode. Eu estava fazendo compras e eu queria também colocar um pouco de presente, né? E aí fui numa empresa que vende pelúcias e aí tinha lá 4 ou 5 capivaras na vitrine, na prateleira. Eu olhei, eu falei, capivara, me dá. Aí o meu marido, você vai levar uma capivara? Eu falei, eu vou levar, isso é uma febre, não é possível. E aí eu trouxe lá as 4, 5 capivaras antes da inauguração. Separei uma para Ana Sofia e falei, olha, eu consegui tantas. Quando eu cheguei no dia seguinte, ela foi para o colégio, chegou em casa. Mãe, separa que uma é da fulana, outra é da fulana. Eu vendi todas as capivaras. Conclusão, antes da inauguração, eu tive que fazer um novo pedido. E aí, assim, dezembro foi caixa fechada e a gente vem vendendo capivara desde então. E tendência é algo que a lógica nem sempre explica. Porque justamente seu marido indagando, será que vai vender e você não? Tem público para isso. E de fato tem. É uma tendência cada vez mais crescente. É pastel de capivara, é chaveirinho, é adesivo, é caderno, pelúcia. Então, é um mercado que está em expansão. Na verdade, assim, tomou uma proporção internacional. Foi. Né? Eu soube de países que estão levando capivara daqui para lá e você vai num café. Tem cafeteria, sim, acho que no Japão. No Japão, em que Tóquio, você convive você com toma a um café capivara. com as capivaras ali em volta.
Né? Exatamente. Aqui a gente pode fazer isso aqui na Barão sem custo. Exatamente. E imerso desde cedo no ambiente da papelaria, o Ailton teve alguns hábitos moldados pela loja. Um deles foi a paixão pela leitura, que o levou a cursar História há alguns anos atrás e a manter uma biblioteca em casa com mais de 5.000 títulos. Ailton, hoje a papelaria e a livraria são ramos de negócio bastante distintos, mas nos anos 80 e 90, como a gente viu nas fotos, era muito comum comprar livros em papelarias. Como era essa venda na Papelaria Petrópolis? Você falou que era dos mais diferentes títulos. Na verdade, esses 5.000 títulos ficam uma parte na minha casa e outra parte na casa onde eu morava. Mas é biblioteca sua. É, da família. Aham. Olha, a relação, eu acho que das pessoas com a leitura, eu não sei se mudou tanto. O que eu acho é o seguinte, que a impressão que eu tenho é que as pessoas liam mais. Pode ser que eu esteja enganado, mas o formato mudou também, né? Porque hoje tem e-book e tudo está disponível na internet, mas o que me influenciou muito é até difícil dizer, porque a gente, quando trabalha com livros, a gente vai, pega um livro, abre, lê um pouquinho, aí chega alguém para você atender, você fecha o livro, coloca no lugar. Não existia o hábito que você tem hoje em livraria de sentar numa poltrona, abrir um livro. A dinâmica da loja era outra na época, né? Mas eu acredito que... Eu acho que eu até falei isso com você. Esse ano, salvo engano, está fazendo 100 anos do Marcos Rey, daquela série Vagalume, né? Aquilo era um espetáculo, né? E você tinha também essa literatura do Monteiro Lobato, que era uma coisa muito disseminada entre as crianças, porque também tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Então, tudo isso vai influenciando a gente, né? As pessoas com as quais você convive, né? Que às vezes te perguntam, a gente, como atendia muitos professores, você já leu não sei o quê? Não, então, pô... Então, sempre tem isso, né? E tem os títulos que são esses clássicos da literatura que a gente acaba lendo. E eu sempre gostei muito de ler. Hoje até um pouco menos. Tenho tido menos tempo, mas gosto ainda. E uma outra mudança que a gente até comentou foi o Mini Aurélio, que era item obrigatório nas escolas e que isso aos poucos foi se transformando. Acho que hoje em lista de material não... Consta. Bom, no colégio que a Ana Sofia estuda tem, desde desde que ela entrou lá, tem. A gente pouco vê o aluno recorrendo ao dicionário para fazer as buscas. Eu me lembro no ensino fundamental 1, eu fazer essas buscas. O professor te indagar, o que significa essa palavra? Vamos procurar no dicionário? Isso. E hoje a criança já pega o celular, já faz a busca. Então, assim, não é algo mais tão atrelado ao dia a dia da escola. Era onde a gente ia buscar, que a gente não tinha outra opção, né? E eles exercitam isso na sala de aula, fazem trabalho com o dicionário, não era o nosso livrinho de bolso, né? Igual na nossa época a gente usava. Realmente eles têm outros recursos para busca, que eu acho que não é legal, né? Eu tenho até recordação de uma amiga que tinha se deparado com uma palavra que ela achava que era uma palavra proibida e ela passou assim, marcou o dedo no dicionário, vê isso daqui que está nessa página, como se fosse algo misterioso, que a gente não pudesse ter acesso. Então, assim, descobertas, né? Era um universo de descobertas. E, desculpa, e também tem uma coisa, livro tem cheiro, né, cara? Livro tem aquele... Papelaria tem cheiro, né? Tem. Todo ambiente, mas papelaria tem cheiro. Se você vende borracha, você chega no cantinho onde estão as borrachas, às vezes tem borracha perfumada, ou tem borracha plástica, tem aquele cheirinho. Livro é a mesma coisa, papel também é a mesma coisa. Né? Então, acho que tudo isso faz parte do universo, né, cara? Que é um mundo, papelaria é um mundo. Qualquer negócio, mas papelaria é um mundo. E a Ana Flor também tem o seu cheirinho característico. Tem. A Yara, ela implementou um cheirinho que remete a chiclete, à infância. É um cheirinho doce. Isso tudo constrói a experiência do cliente, de você voltar à sua infância, de se envolver num ambiente nostálgico. A gente ganhou, na verdade, de presente na inauguração. A Ana Sofia ganhou, uma conhecida nossa da cidade. E aí eu gostei e coloquei.
E aí virou a identidade da loja. Todo mundo entra e fala do cheiro da loja. E essa identidade é o que você falou. Os materiais, é engraçado que você está falando isso. Ontem a minha funcionária falou, eu amo o cheiro de borracha. E ela estava cheirando a borracha. E era borracha branca, não era borracha cheirosinha. Aquela borracha da nossa época, que eles também estão adaptando, tá? Aquela quadradinha e aquela compridinha. Agora tem estampa de cidade, de flor, tem colorida. Mas ela estava cheirando a branca. E remete à infância da gente, não é a memória, e com o tempo, essas borrachas no estojo, elas vão mudando de cheiro. Não, elas vão... Lápis vai mudando, porque você bota a borracha, tira o lápis, bota outro, tira outro. Então, isso é muito legal, muito legal. Isso reforça a ideia de que a Ana Flor, desde a fundação, surge com um propósito diferenciado. Isso porque a própria família da Yara foi a responsável por projetar o espaço, pensar nele com a mente do consumidor, que é um grande diferencial. A papelaria, como a gente mencionou, conta com sofá para melhor acomodar os clientes durante as compras. Também foi desenvolvida uma ecobag para as crianças depositarem os produtos desejados e terem as mãos livres durante as compras, além de ter sido implementada uma rampa de acesso para garantir acessibilidade. E eu poderia pedir para a Yara nos detalhar os diferenciais da Ana Flor, mas aproveitando que a Ana Sofia está presente aqui nos bastidores da gravação, eu gostaria de convidá-la a compor a mesa com a gente para fechar esse bate-papo com chave de ouro. A Ana é destaque na página Papelaria pela sua simpatia, então nada mais justo do que ela brilhantar o nosso episódio. Pode vir, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, muito se falou sobre a Ana Sofia, sobre essa pétala de... Pétala de rosa. Essa era pétala a de flor, rosa né? que inspirou a papelaria. Então, Ana, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. De você, Ana, eu queria saber como é que tem sido participar do dia a dia da papelaria sempre que você pode. Ah, sim, é sempre muito bom, né? Porque às vezes eu encontro amigas, eu gosto de atender os clientes, eu adoro. E você é vendedora nata, né, Ana? Sempre que pode, já faz uma indicação de mercadoria, Sim. de produto que está em alta. É. E quem que você gosta de atender mais? Qual faixa etária? Meninas da sua idade? Eu gosto de atender adultos, Ela tem uma faixa etária específica. idosos e crianças, então Então todos. Todos. E eu soube que até o seu próprio avental você tem, porque tem os aventais das vendedoras adultas e tem um feito sob medida para você. É, eu pedi pra minha mãe pra ela fazer, porque eu adoro trabalhar lá. Eu acho muito bom. Só que às vezes eu vou pro estoque. Aí eu fico olhando as coisas no estoque, é muito legal. E eu vou te propor um desafio, pode? Pode. O Ailton tá afastado das papelarias já tem tempo, né, Ailton? Então, se você tivesse que indicar uma mercadoria que você acha que tem o perfil dele hoje, assim, o que você indicaria para ele comprar? Para ele. Difícil. Difícil, porque lá tem presentes, né? Não é só itens de papelaria. Não sei, de repente, um... Ailton sabe o que é um planner? Sei. Sabe? Sei. Lá tem algum, assim, para ele? Tem um planner, mas ele é flexível. Ele não é aquele de argola, de espiral. Sei. Ele é tipo como se fosse um caderno, aqueles de matemática que tem na escola, só Sei. que é uma capa mais molinha. Sei. Aí ele vai contando os dias, mas não é que nem a agenda. Aí você vai anotando, tem quadradinhos pequenos. E também é porque ele tem um lugar onde você escreve coisas importantes, o que você deve fazer no seu dia a dia, organizar a sua semana. É diferente, porque tem do Harry Potter, tem da Hello Kitty, tem de vários Ele personagens. falou que também gosta tem do capa dura. Snoopy. O que tem lá do Snoopy? Não achamos ainda, né? Ah, não? Não. Ah, então Do fica aí a Snoopy. dica para quando encontrar alguma mercadoria do Snoopy, Buscar alguma coisa a e gente fazer convocar contato com o Ailton para uma visita para relembrar a O planner não é uma juventude. boa ideia, porque eu uso. Tá vendo? Olha, eu não Eu trabalho em uso. papelaria, mas eu senti ali que pudesse ter Eu uso. uma... Eu E ele adoro o Snoopy. Gosta também? Aí. Atemporal. É isso aí, personagens são muito queridos. Eu gosto muito do Stitch, gosto de assistir Chaves. Chaves também, marcando Temporal diferentes também. gerações. Eu já assisti a Turma da Mônica. Nossa, é muito bom. E, Ana, na sua opinião, o que torna a Ana Flor diferente das outras papelarias da cidade? Porque eu sinto que a presença da família torna o local mais aconchegante. Você também tem essa impressão? Tenho.
Porque às vezes a cliente chega sentada, a cliente chega cansada, e aí a gente oferece para ela sentar, oferece uma água, elogia o tapete da escada. Ah, a decoração também O faz cheiro, sucesso. tem o difusor lá. Uhum. Aí as cadeiras são muito confortáveis. Eu mesma adoro ficar sentada lá. E o Ailton, ele começou a trabalhar com o avô quando ele tinha a sua idade. Ailton, se você tivesse que dar um conselho para Ana sobre trabalhar em família e já desenvolver nela alguns valores que vão ser importantes na caminhada dela, que conselho que você daria? Ela já é uma menina muito centrada, cá entre nós. Não precisa de conselho, não, porque eu esperto, mas é só ter carinho, gostar do que faz. Tá no caminho certo, com certeza. Assim, eu gosto, né? Porque eu acho que eu fiquei com a parte mais divertida, né? Que é fazer a propaganda. Porque eu sempre quis, tipo assim, ser blogueira. Que ia ser uma coisa do meu mundo. Que nem assim. Às vezes eu vejo maquiagem de blogueira e eu peço pra minha mãe comprar. Aí, assim, eu gosto muito. Eu esvaziei um armário de papelaria. Aí eu doei. Aí agora tem que recompor. Isso mesmo, mas tem que dar espaço para que coisas boas possam surgir. É verdade. E agora a gente está chegando naquele momento do programa em que eu conheço Petrópolis sob as lentes dos convidados. Petrópolis sob as lentes de Yara Maivorme. O que a Ana Flor simboliza para você? Encanto. A nossa cidade é encantadora. Eu sou uma apaixonada pela nossa cidade. Morei fora um pouco tempo e nunca ninguém chegou para mim e falou assim: eu não gosto da sua cidade. Todo mundo ama Petrópolis. E a Ana Flor, eu acho que tem esse encanto da cidade. Sua maior satisfação em ter a papelaria hoje? O contato com os clientes, com as crianças e com o público em geral. Petrópolis sob as suas lentes é? Encantadora. Petrópolis sob as lentes de Ailton Alves. Falar na papelaria Petrópolis é falar em? Acho que a história da minha vida. Onde tudo começou. Onde tudo começou. O seu Davi em uma palavra. Avô, de verdade. Petrópolis sob as suas lentes é? O lugar mais maravilhoso que eu conheço. Não larga por nada. Não. Vou, mas volto. Gente, eu quero agradecer a vocês pela participação no programa de hoje. Quero também estender o convite aos internautas para conhecerem de perto todo esse ambiente mágico da Ana Flor. A papelaria está sediada no Shopping Pedro II, na loja 2. É bem ali no térreo e tenho certeza de que vocês vão se apaixonar pelo atendimento, pelas mercadorias. Tem presença digital no Instagram, a gente estava falando sobre marketing. Qual que é o @ da papelaria, Yara? É Ana com 2 N's. Ana Flor, Papelaria e Presentes. Então lá o pessoal fica sabendo em primeira mão das novidades, mercadorias estão chegando. Posto praticamente todos os dias as novidades e para me conectar mesmo com o público, né? Então sigam no Instagram e façam-nos uma visita para sentir esse cheiro doce que a papelaria encanta a todos. E também o convite para que as pessoas relembrem em ainda mais detalhes a trajetória da papelaria Petrópolis. A gente acabou não comentando, mas a papelaria Petrópolis ficava ali próximo da rua Alencar Lima, onde hoje tem a Bico da Bota, sapataria. Ailton, para você, como é que é relembrar esses tempos da sua infância, da sua juventude? A gente teve esse contato em 2018 e nem imaginávamos que teríamos essa oportunidade de retomar essa conversa, né? É bom, porque isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu estudei história porque eu gosto de história, né? E, assim, remete a um passado que foi bom, foi muito bom, aprendi muita coisa ali. Para mim foi muito importante. Eu acho que sem a papelaria eu não seria quem eu sou hoje. E estou satisfeito com a pessoa que sou. Perfeito. Só queria deixar registrado que eu desejo muito boa sorte a vocês, muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente Sei. aguarda a sua visita. Com certeza irei. E depois, quando chegar a mercadoria do Snoopy, já Do tem um Snoopy. comprador. Já tem o contato direto para fazer. Isso mesmo. Quer Muito acrescentar sucesso alguma mesmo. coisa? Não, só realmente o convite, né? A gente bateu a marca de 3.000 seguidores ontem. Maravilha. E eu quero que a cidade conheça a papelaria e se encante como a gente está encantado com tudo que tem lá dentro. Né? Nem todo mundo segue Instagram, então fica mais uma vez aí o convite de conhecer, de fazer uma visita
ao shopping para visitar a papelaria que fica na loja 2, em frente ao elevador. É fácil, fácil. Tenho certeza de que depois do episódio de hoje, sabendo de toda essa inspiração por trás, dos esforços de vocês, as pessoas vão ficar muito motivadas e muito inspiradas a conhecerem pessoalmente. Muito obrigada mais uma vez a participação de vocês, da Ana. Eu quero agradecer também ao Estúdio Petrópolis pela acolhida, por todo o empenho nos bastidores para fazer o episódio acontecer, ao Salão Werner, à Mood Petrópolis, ao Cadanes e ao Chalé do Chocolate. A gente se vê no próximo episódio, que vai ser o 10º episódio do Petrópolis Sob Lentes enquanto podcast. E tem uma frase de efeito, na verdade uma palavrinha de efeito da Ana nos vídeos. Como é que é, Ana, que você encerra? Beijos. Então, gente, até a próxima. Muito obrigada. E beijos. Obrigado. Tchau. Beijos. Beijos.